que o agro deu certo e outras áreas lá do Brasil ainda estão patinando, né? O que houve, na verdade, eu acho que foi essa combinação. Clima, né, bom, e terras e solo, tecnologia, gente, menos Estado e competição lá fora, né? Talvez seja o nosso único setor que é global de verdade, e eu acho que isso faz uma diferença e é algo que deveria ter acontecido com outros setores da economia. Por que aconteceu no agro? O quanto que ele cresceu por causa do Estado ou apesar do Estado? Não é que existe ausência de Estado, é que comparando com o cenário anterior, o Estado dominava muito. Você vê manifestação de tipo, mas estão desmatando ali, o agro não sei o que, aquela coisa mais politizada. O brasileiro de fato reconhece a importância do agro. O agro, ele é o maior preservador ambiental do planeta. Se não fosse o agro, o Brasil, o dólar talvez seria mais de R$10, e a gente estaria numa situação de geração de emprego, renda, PIB muito pior. Tem os discursos de o agro mata, e a resposta é sim, mata a fome. Agro não é só agropecuária, certo? Agropecuária é 8% do PIB do Brasil. Então, se você pega todo o agronegócio de ponta a ponta até chegar lá no consumidor final, aí vai dar 24% lá do nosso PIB. A gente já teve um governo Bolsonaro que era muito mais próximo ao Trump, e a gente tem hoje o governo Lula, que é muito mais próximo à China. O quanto isso interfere no agro brasileiro hoje em dia? A China sozinha é quase 40% do que a gente exporta. E se a gente pegar a Ásia toda, vai para 2/3. O que a gente não pode fazer, o professor falou, é errar. É errar na diplomacia, nem com um lado, nem com o outro. Por que a Faria Lima não entende o agro? Por que o agro não entende a Faria Lima? A Faria Lima tem que entender a dinâmica do agro olhando com muito mais profundidade do que ela olha. Ela tem que entender que esse setor sempre vai ser montanha-russa. E dentro do agro, esse é um ponto que eu não queria deixar de falar, também falta governança, falta profissionalismo. Os números são escassos. O mercado de capitais é o próximo dinheiro do agro. Então, essa conversa entre Faria Lima e o agro tem que acontecer. Vai viajar? Leve um cartão do BTG Pactual. Com ele, o IOF é zero em compras internacionais. Quem espera mais de um banco merece o BTG. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Thiago Salomão, fundador dessa empresa, que hoje é podcast, é newsletter, é grupo de investidores, é fundo de investimento, é curso, tem um monte de coisa aqui no Market Makers. Então seja bem-vindo à nossa super plataforma de conhecimento e hoje a gente vai aprender muito sobre agro. É aquele episódio que eu fico bem à vontade, porque é um assunto que a gente não manja nada, então pode fazer pergunta de burro, trazer dois grandes especialistas aqui para passarem todo o conhecimento aqui com a gente. Eu só com a esponjinha aqui na mesa vou absorver tudo que eles têm aqui para falar. Vocês já viram na thumb, a gente está aqui com o professor de agronegócios do INSPER, o Marcos Yankee, segunda vez ele aqui. Junto com ele está o Vitor Duarte, que é CIO da Suno Asset. Eles vão falar um pouco sobre a história do agro, por que o agro deu tão certo no Brasil, mas principalmente como ele está inserido no momento atual. A gente vai acabar falando de geopolítica, vai falar dos desafios domésticos, enfim, a relação Faria Lima e o agro, por que é tão difícil um entender o outro. Então vai ter uma conversa muito legal sobre o setor que carrega o Brasil já há um bom tempo, um dos grandes prêmios que o Brasil tem dado para o mundo, essa evolução da indústria agro. Mas antes, só aqueles recados, porque não existe podcast de graça, né? Nem almoço grátis, nem podcast grátis. Então vou trazer meus patrocinadores. O primeiro está sempre aqui na minha carteira, que é o meu cartão do BTG Pactual, que eu já usava bastante e agora tem um motivo ainda maior para usar, porque o IOF está zerado nas compras em débito e crédito nas compras internacionais. Então, com esse cartão, você já tem cashback, já tem desconto no terminal BTG, já tem acesso às salas VIPs e agora tem o IOF zerado. Então, quem espera mais as suas viagens merece o BTG e quem espera mais de um banco também merece o BTG. Tem um link aí na descrição, se você quiser esse Ultra Blue lindão, é só pedir lá ou então vai aparecer uma mensagem aqui na tela, um QR Code, enfim, vai ter sempre algum recado para vocês. E também nossos amigos da Adapta, se você gosta de inteligência artificial e de economizar, bom,
Adapta é o seu caminho. Você pode acessar o link na descrição ou digitar adapta.org.br e lá você vai ter a barra Market Makers, importante, né, para mostrar que veio daqui. E lá você vai ter acesso a mais de 15 ferramentas, modelos de curso de AI e tudo com 30 dias grátis para usar. Usou ou não gostou, é só pedir o dinheiro de volta e tá tranquilo, simples assim. E também, esse aqui não é patrocinador, na verdade, a gente que está apoiando aqui a turma, ó, aqui ó, dá para ver bem, é o Mamba Water. O que é o Mamba Water, né? Basicamente, cada lata vendida dessa Mamba Water, eles levam 1 litro de água potável para comunidades que não têm acesso. O Market Makers entrou nessa campanha e você pode entrar também, é só digitar aqui, ó, mambawater.com.br, compra a sua aguinha. Hoje a gente está com uma água sem gás aqui, fonte das hortênsias, e ajudando quem não tem acesso à água, e nossos convidados também vão ser hidratados de Mamba Water. Bom, meus queridos, primeiro, obrigado mais uma vez por estar aqui, professor, e bem-vindo pela primeira vez, meu querido Vitor. Estão preparados para a conversa? Bora conversar. Vamos, ótimo tema. Primeiro, só para colocar ali, eu te aprendi como CEO da Suno Asset, Vitor. Qual que é o seu pezinho no agro? O que a Suno já fez aí no mundo agro? Sua relação também com o agro, enfim. Minha relação com o agro começa na cidade onde eu nasci, né? São Gabriel da Palha, no norte do Espírito Santo. Uma cidade que depende do agro, né? Basicamente café, um pouquinho de boi, mas basicamente café conilon. E eu entrei no mercado financeiro em 2004 e não tinha um veículo para investir diretamente no agro. Dá para fazer um FIP, mas FIP não é para investidor profissional, pessoa física não tem acesso, né, a FIP. E quando quando o Brasil aprovou a lei do FIAGRO, muito inspirada nos fundos imobiliários, a gente já tinha ali alguns fundos imobiliários e fundos de infraestrutura também, nós começamos a oferecer para investidores brasileiros, fundos listados na B3, fundos do agronegócio. Então, hoje a gente tem um fundo, os dois são híbridos, mas basicamente um é para investir em crédito no agro, que é o Suno Agro, que é o SNAG11, SNAG11. SNAG11. Isso. E um fundo para pegar um pouco mais da valorização das terras que o agro proporcionou nos últimos anos, décadas. Se a pessoa quiser se expor a isso, aí é o Suno Fazendas, que é o SNFZ11. Legal. Então a Suno tem no time pessoas, além desse meu histórico, pessoas também ligadas ao agro, começar pelo Thiago Reis, fundador da Suno como um todo, né? Histórico familiar de agro, né? De produção de proteína animal. E nós no time fomos formando gente que já passou por securitizadora agro, banco Rabobank, por exemplo, empresas como Raizen. A gente vem formando um time que tem esse histórico agro, porque a gente entende que ser brasileiro, investir no Brasil, é quase que mandatório ter que investir no agro. Essa é a última parte da conversa aqui, de Faria Lima com o agro. Eu acho que essa conexão é inevitável e vai crescer muito com o tempo. Muito bom. E já que eu fiz essa pergunta para o Vitor, professor, como é que foi a sua inserção para virar professor de agronegócios? Qual é a sua relação com o agro? Acho que tem uma história legal para contar também para a nossa audiência. Bom, realmente é um prazer estar aqui novamente e falando de agro, né? Na verdade, eu já nasci lá no agro, numa fazenda, né? Que é produtora de leite, de laranja, de gado, etc. O meu pai é agrônomo, meu irmão é agrônomo, e é uma fazenda grande, e eu fui fazer agronomia por conta disso, né? E ao final da agronomia, eu resolvi fazer mestrado na França, comecei a estudar política agrícola europeia, e depois, ao voltar, eu virei professor da Exalc, depois da FEA, das Relações Internacionais da USP. E aí eu fui para o setor privado, trabalhei em empresas de agro, fui presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, morei 10 anos fora do Brasil olhando o agro. E depois de 12 anos no setor privado, eu voltei para a academia, né? Eu já tinha ficado quase 20 lá na USP, entre várias áreas. E aí, quando eu voltei, foi lá no INSPER, porque aí aconteceu o inverso. Lá na Exalc, eu ensinava economia e administração para agrônomos, né? E hoje eu estou ensinando agronegócio para administradores, economistas, engenheiros e advogados lá no INSPER. Então, que legal. Então é isso, basicamente. Muito Mas a bom. vida inteira toda com agro, olhando por diferentes olhares. E quanto tempo no INSPER? Eu estou no INSPER desde 2019. Poxa, Antes disso, eu passei 5 anos lá em Singapura, cobrindo 12 países da Ásia,
para entidades exportadoras do agro, né? Maravilha. Bom, então muita já dá para ver que temos duas autoridades aqui do assunto. Você falou de Exalc, lembrei das festas em Piracicaba. Eu não fiz Exalc, né? Mas um dos meus melhores amigos estudou lá, fez agronomia e visitamos muito a cidade lá. Muito boa. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria um contexto histórico aí de por que o Brasil se tornou essa potência do agro, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho de o que fez esse setor crescer muito mais do que os outros setores. Bom, aí o palco está com vocês, eu vou trazendo as perguntas aqui conforme vocês forem falando. Deixa eu talvez começar com isso, que é um dos pontos centrais das minhas aulas, né? Por que o agro deu certo e outras áreas lá do Brasil ainda estão patinando, né? A explicação assim mais básica é essencialmente a quantidade lá de recursos naturais que a gente tem, né? Terra, água, e temos clima fabuloso, mas isso muitos países do mundo têm, né? Mas isso foi combinado com tecnologia, né? Então acho que o primeiro ponto é essa tecnologia tropical que foi desenvolvida aqui no Brasil a partir dos anos 70. É claro, nós já tínhamos produtos tropicais desde a chegada lá dos portugueses com a cana-de-açúcar, mas a tecnologia tropical mais moderna vem dos anos 60, 70 e tem o seu berço na Embrapa, nas universidades, nos centros de pesquisa públicos. Ela só foi se tornar privada mais tarde. Isso foi super importante. Junto com isso veio gente, né? Essa migração que aconteceu de gente do sul, do sudeste, principalmente para o centro-oeste, foi por causa da tecnologia, mas era gente que já tinha a raiz do agro, né? Que vinha lá do colonato, lá no sul, ou gente que veio aqui para colher o café e depois viraram grandes produtores lá no centro-oeste. Mas tem dois fatores que aconteceram que eu acho que foram fundamentais para essa competitividade ser única no mundo, que foi a desregulamentação nos anos 90, quando a gente eliminou aqueles controles estatais de formação de estoque, de controle da exportação, de congelamento de preço. Formação de preço até os anos 90 era feita no Ministério da Agricultura. O preço do trigo, o preço do leite, o preço do café, né? Então, na hora que o governo desregulamentou, a produtividade explode. Só para deixar claro, quando preço era definido pelo governo, não era preço de mercado. De Não, fato. definido mesmo. Definido mesmo. Tem uma sketch dos Trapalhões que o Dedé tava com o jornal aberto falando... sim, essa é maravilhosa. o governo aumentou o preço do arroz. Aí o Mussum, é isso mesmo, tem que aumentar. Aumentou o preço do feijão, olha que absurdo, é isso mesmo. Aumentou o preço da cachaça, não, que é o governo. Então, assim, era o governo que dizia qual que era o preço, né? Companhia Nacional de Abastecimento, comprava e vendia Tinha um para negócio fazer que chamava-se equilíbrio. Comissão Interministerial de Preços. Né? Não precisa dizer mais nada. Comissão Interministerial de Preços. Bom, desculpa, te interrompi, professor. Não, eu acho que esse ponto é super importante. Tinha o Instituto Brasileiro do Café, do Açúcar e do Álcool, era tudo engessado. E o Collor, foi uma das coisas boas que ele deixou, foi desregulamentar naquele momento e a produtividade explode do setor depois disso. Segundo fator, o setor vai competir lá fora. E vai competir com países que subsidiam fortemente as suas agriculturas, Europa, Estados Unidos, hoje em dia China e outros. E hoje a gente exporta para 200 países e somos o maior exportador de commodities agropecuárias do mundo, né? E somos o terceiro, se a gente olhar o agro como um todo, o quarto maior produtor. Então, o que houve, na verdade, eu acho que foi essa combinação. Clima, né, bom, e terras e solo, tecnologia, gente, menos Estado, certo? O setor, claro que ele tem a política pública, mas era muito maior e na hora que tirou ficou bom, e competição lá fora, né? Talvez seja o nosso único setor que é global de verdade, e eu acho que isso faz uma diferença e é algo que deveria ter acontecido com outros setores da economia. Tá, você chegou onde eu queria chegar. Por que aconteceu no agro? Assim, você até falou menos Estado. Por que teve menos Estado? Até porque em alguns outros programas falou, mas tem a Embrapa, Embrapa como é que vai falar que o Estado não ajuda e tal? Então, eu queria saber como é que é essa relação Estado e o setor agro, o quanto que ele cresceu por causa do Estado ou apesar do Estado? Acho que, complementando aqui, a Embrapa foi fundamental, tem o Plano Safra até hoje, né? Então, não é que existe ausência de Estado, é que comparando com, o professor trouxe, com o cenário anterior, o Estado dominava muito, né? Definia preço, definia o que ia ser financiado,
E o que ia ser pesquisado, né? A Embrapa entregou muito disso, o Plano Safra ele está presente até hoje. Ele é cada vez menos importante, porque o agro cresceu mais do que o Plano Safra pode suportá-lo. Mas é muito menos do que os outros setores, né? E muito menos do que o agro recebe de subsídio. Então, se você comparar com um país da OCDE, por exemplo, né? A Europa é extremamente subsidiada e tudo mais. Então, tem menos Estado. É uma atividade que depende de empreendedorismo muito forte, porque não tem bater ponto, né? O cara tem que levantar cedo, ir lá tirar o leite, tem que levantar cedo, pegar o trator e arar uma terra e plantar e colher e tudo mais. Então, depende da iniciativa das pessoas. Então, quando o professor falou assim, um dos pontos fortes, tal, gente, isso a gente se destacou. Eu falei, pô, mas o brasileiro também está no centro urbano, né? Por que no centro urbano não e no rural sim? O cliente do agro, ele está no mundo todo. Né? Ele está no mundo todo. Então, às vezes, essa dependência de governo, quando o governo fala um pouco mais de besteira, gera um pouco mais de ruído, o dólar sobe, a receita do agro vai aumentar, que é em dólar, basicamente. Mesmo o produto que é vendido aqui, ele é cotado, ele tem uma cotação internacional. Então, ele, acho que está no setor de commodities, né? E competir globalmente, a gente conseguiu sair um pouco de custo Brasil, de burocracias e tudo. Ainda temos vários desafios. Mas a gente conseguiu se livrar um pouco dessas dependências de uma série de sei lá, você vai produzir uma caneta, é muito mais licença, é muito mais a coisa urbana no Brasil é muito mais travada do que no rural. Tá a mercê de chuva, de sol, de geada e tudo mais, então isso também foi ajudando a criar casca, a aumentar a competitividade. Deixa eu trazer outro assunto aqui sobre isso. Queria ver se esse paralelo faz sentido. A gente já trouxe vários economistas aqui que falam, pô, o Brasil, olha como o Brasil ficou para trás. Se você compara o que a Coreia do Sul era nos anos 70 e o Brasil era, e hoje está super distante, porque investiu em educação, teve o plano de educação e tal. Aí, fazendo esse paralelo com o Brasil, né, olhando para o agro. O Brasil, ele é um benchmark para quem está, para os outros países, ou teve algo que o Brasil copiou de outros países? Dá para fazer essa relação tal qual a gente fica com inveja dos países que investiram em educação e a gente não, e ficamos para trás? O Brasil virou um benchmark para o agro, ou a gente até copiou de alguém algum modelo e acabou dando certo aqui? Eu acho que, bom, primeiro, eu acho que uma coisa que fez a Ásia emergente dar certo foi isso: educação e um modelo focado em exportações. A Coreia é um caso típico, né, de realmente o país consegue competir. A China agora anuncia $1 trilhão, né, lá de superávit, né, entre o que ela exporta e importa, né, esse ano, né. Então, quer dizer, um negócio incrível, né, o que aquilo virou. O Brasil fez isso no agro, né. O Brasil sempre viveu de substituição de importações. E uma indústria fechada, protegida, com medo das outras indústrias pelo mundo afora, com tarifas altas, até hoje ainda são mais altas do que a média dos outros países, né? Mas o agro, quando ele se tornou exportador, né? E isso vem, obviamente, lá do açúcar e do café, etc. Mas quando a gente entra no centro da alimentação, ocupa o centro-oeste, a gente realmente vira benchmark de produção nos trópicos. Nos trópicos você não encontra nenhum país que tenha chegado no que o Brasil faz hoje em termos de produtividade, em termos de sistemas integrados de produção, né? Você olha para o Centro-Oeste hoje, não é mais boi e soja como foi lá no começo. Hoje você tem a carne bovina, suínos, aves, soja, milho, etanol de milho, o DDG, que é um subproduto do milho que vai transformar a pecuária de corte ainda mais e que vai encurtar o ciclo do boi. São sistemas integrados de produção que só são possíveis nos trópicos. E o Brasil realmente é benchmark nisso. Agora, para fazer isso, foi necessário ter outros benchmarks onde a gente treinou as nossas pessoas. Vamos lembrar que nos anos 70, uma das boas coisas que a Embrapa fez foi mandar 2.000 pesquisadores para estudarem nos Estados Unidos e na Europa, principalmente naquelas escolas americanas, né? Tipo assim, Cornell, Iowa, Illinois e tantas outras que são excelentes, Davis, né, lá na Califórnia. Muita gente foi para lá, aprendeu muito de
lá de tecnologia, porque até então o país mais competitivo do mundo, que mais tinha expandido commodities, eram os americanos, e esse pessoal voltou para cá e tropicalizou o que eles aprenderam. Então não foi uma cópia, mas foi assim, vamos sair de um modelo que é intensivo em trabalho, como era a agricultura até então praticamente, e vamos fazer um modelo intensivo em tecnologia e capital, né? E essa transformação tem hoje 60, 70 anos, né? Sabe? É muito recente. O Brasil era simplesmente costeiro, né? Quase tudo que se fazia aqui era pelas costas, né? E aí, a partir desse momento, o pessoal vai para o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, em 1960, ninguém queria ir. Tem uma célebre frase que fala: cerrado, nem dado, nem herdado. Né? Quem foi quebrou a cara. Né? E aí entrou a tecnologia, entrou essa gauchada toda, né? Porque isso é super importante. Esse pessoal lá do Sul, lá do Paraná, lá do Rio Grande do Sul, saíram da pequena produção lá com o seu caminhãozinho, foram para áreas que não tinha hospital, não tinha ponte, não tinha estrada, não tinha nada, construíram grandes cidades, né? E principalmente conseguiram transformar o Brasil hoje no maior exportador de commodities agropecuárias do mundo, né? Tendo ultrapassado os Estados Unidos, que foi o nosso benchmark lá atrás. As famílias antigamente tinham 10 filhos. E a terra não dá para dividir por 10. Quer dizer, dá, mas aí vai ficar muito pequeno para cada um, você não vai ter escala. Então foi esse pessoal. Tanto é que foram os gaúchos que tem CTG, Centro de Tradições Gaúchas, espalhado pelo Centro-Oeste afora. O pessoal toma chimarrão, né? Então, essa... a Embrapa teve um papel muito importante na tropicalização a soja era lugar frio, né? Hoje o que se produz a produtividade acima de 60, 70 e lugar irrigado que mais de 80 sacas de soja por hectare no Mato Grosso, esse foi um avanço muito recente. Então, acho que o que levou também foi a mecanização, biologia e química, né? Que isso foi o que evoluiu e transformou o Brasil de um importador de 10% dos alimentos no Brasil, 10% eram importados. Hoje a gente exporta, talvez o número seja esse, mas não 10% do nosso, mas 10% das exportações globais, né? Então, a gente virou esse jogo e transformou culturalmente. Acho que é uma evidência disso, o que o professor falou, o Brasil olhava era de costas para o Centro-Oeste, de frente para o mar, né? E quem estava... O Brasil estava dando as costas para quem? Pro agro, que era o Jeca Tatu, que era a pessoa que não tinha instrução nenhuma, que era o bobo, que era o cara que usava calça rasgada. E hoje, o Brasil olha para o Centro-Oeste, o Brasil ouve sertanejo, o Brasil tem as maiores festas, são festas de agro, músicas escutadas no top hit, nas plataformas de streaming. Então, o Brasil hoje ele se orgulha do agro e os jovens saíam todos, não ficavam nenhum. Já há alguns anos, os jovens até saem, estudam e voltam, né? Então, o agro tem conseguido segurar talentos, atrair talentos, pessoas, e as pessoas têm orgulho disso, né? E até um posicionamento e tudo mais, porque mudou completamente nas últimas décadas. Deixa eu só pegar uma provocação em cima disso. Primeiro, você falou dos streamings, quando vem a retrospectiva do Spotify, né, que nesse final de ano vem, né, e aí tem a retrospectiva dos creators. Então mostra o que as pessoas que ouvem Market Makers também ouvem. Sempre na liderança tá alguma dupla sertaneja que, desculpa, eu não conheço, eu não sou... Eu sei que são 2 nomes ali, mas tá sempre algum sertanejo que aparece lá. Mas sim, de fato, as pessoas ouvem muito. Agora, esse orgulho do brasileiro ao agro, ele de fato, o brasileiro de fato reconhece a importância do agro, porque assim, ao mesmo tempo que quem é do agro tem esse orgulho, você vê manifestação de tipo, mas estão desmatando ali, o agro não sei o que, aquela coisa mais politizada, ou talvez aquela consciência ambiental aqui com bastante aspa, né? Porque
existe uma parte da sociedade que ainda demoniza um pouco esse crescimento do agro. Enfim, como vocês enxergam? Vocês, como nasceu no agro, ensina o agro, como vocês enxergam a aceitação da sociedade de maneira geral a esse crescimento do agro? A sociedade está polarizada e tem os dois extremos, e normalmente os extremos estão cegos para muita coisa, né? Tem os discursos de o agro mata, e a resposta é sim, mata a fome, né? A pessoa quer uma embalagem diferente e tudo mais, que às vezes gasta 3 vezes mais energia do que uma embalagem antiga que já estava funcionando. Então, e é um posicionamento político também. Então, tem um kit, assim, ó. Se você é desse lado, você tem que falar mal do agro, você tem que falar X, você tem que ter a opinião sobre o aborto desse lado e não daquele, sobre liberalização, taxação, impostos, menos ou mais, meio que tem um kit, né? Uhum. Então, a pessoa acaba falando um monte de besteira, sem conhecer exatamente o outro lado, mas num discurso. O agro, ele é o maior preservador ambiental do planeta, no Brasil. O agro brasileiro. Porque no Brasil, a depender do bioma, 20% da terra precisa ser área de proteção permanente. E se pegar fogo, e se alguém entrar e desmatar, algum vizinho seu entrar lá e cortar uma árvore na sua área, você está muito em situação muito complicada. Então você é o preservador, você, produtor rural, é o preservador. Uhum. Então é 20% dependendo do bioma, 40%, 60% ou 80% de preservação, você só vai usar 20% da área. Não estou falando de parque não, público não, da terra que você comprou, que você tem um documento, dependendo do bioma é 80% de preservação ambiental. Então, acho que a gente perde muito no discurso. Os próprios brasileiros que escolheram um lado, né? Tem gente que tenta olhar as coisas mais racionalmente e tem as pessoas que escolhem um lado e é completamente cego para o outro. Essas pessoas que escolhem um lado, elas acabam expondo uma coisa que não é exatamente verdade sobre o agro brasileiro. E a minha visão é que o produtor rural, ele ajuda a proteger a mata, enfim, as reservas naturais que precisam ser, sob pena de não conseguir crédito, sob pena de não conseguir vender o produto dele. E eu trabalho com crédito, não estou falando porque alguém me disse. Assim, a gente, quando vai dar o crédito para alguém, a gente passa, são 24 itens, assim, a gente coloca o CPF, coloca a terra dele, coloca o cadastro, né, faz um cadastro e a gente puxa 24 coisas. Uma das coisas é se o cadastro ambiental rural está batendo, né? Tem imagens de satélite que pega se ele desmatou. Se tem uma área numa cor diferente que não deveria estar, o crédito não vai liberar, eu não vou liberar o crédito para ele. Então, estou falando de crédito, mas a indústria que compra também faz esses tipos de checagem. Então, acho que a governança tem aumentado, o compliance, para usar uma palavra da Faria Lima aqui, está muito perto desse negócio e as pessoas não conhecem isso, não sabem. Acham que o cara vai desmatar para plantar soja e tal. Isso, não dá para desmatar para plantar soja. Não dá. Ninguém aceita isso, né? Por isso a gente fez até o Suno Fazendas aqui. Por quê? A gente acha que o número de terras abertas está limitado e a demanda por alimentos vai continuar crescendo. Então você precisa daquele espaço, né? Na Faria Lima você compra um CEPAC, você faz uma laje a mais. Não tem CEPAC de fazenda, não tem um segundo andar de terra. Então a demanda por esse negócio vai crescer e não tem espaço para desmatamento. Então, acho que eu me alonguei talvez no meu comentário. Não, excelente. Mas acho que a gente precisa entender, e espaços como esse de discussão são importantes, entender o papel do agro e para finalizar, o agro mata sim, mata a fome. Mata a fome, se não fosse o agro, o Brasil, o dólar talvez seria mais de R$10. E a gente estaria numa situação de geração de emprego, renda, PIB muito pior. Antes do professor continuar, mas essa é uma reflexão que eu faço, porque a gente faz tantos episódios aqui no Market Makers, fala tanta coisa que o Brasil deveria ter feito e não fez, tanta coisa que nos colocou numa posição de atraso em relação ao resto do mundo, e o agro não, assim, a gente conseguiu ter um crescimento e a gente percebe que não foi a gente só se dedicou ao agro, por isso que a gente não fez o resto, não. Teve um movimento ali, teve a importância da Embrapa, mas teve toda uma movimentação que eu fico pensando, cara, se não tivesse tido isso, onde é que o Brasil estaria, né? Se
o que seria da economia brasileira se o agro não tivesse se desenvolvido como se desenvolveu nesses últimos 50, 60 anos. Mas, bom, professor, eu quero ouvir sua opinião também sobre isso. Bom, eu acho que primeiro, quando você falou lá do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, né, e realmente lá atrás o Brasil, né, lá no começo lá do século passado, o Brasil era essencialmente rural e a área rural era onde estava a maior parte lá da mão de obra. E foi justamente graças à intensificação da agricultura que foi possível que hoje 90% dos brasileiros morem em áreas urbanas, né? Mas isso também distanciou o cidadão urbano do agro. E aí começa a se criar esses chavões, né? Eu acho que está super correta essa análise que a coisa está muito polarizada, né? Politicamente polarizada. E as pessoas já não sabem direito o que está acontecendo, e dentro da sua bolha elas ouvem coisas que são, muitas delas, a grande maioria, são inverdades, certo? Por exemplo, nós temos um problema de desmatamento aqui no Brasil, é real, ilegal, certo? Principalmente ilegal, né? Fora da lei. Isso é um problema de política pública, que não consegue controlar o território. Tem uma criminalidade acontecendo, grileiros, poceiros, posses precárias. Falta o Estado em muitas áreas. Recentemente tivemos o problema da carbono neutro, que tinha a ver exatamente também com a ilegalidade no setor de álcool, né, de venda lá de etanol, certo? Então, etanol, metanol, toda essa história está tudo ligado. Isso realmente tem que ser eliminado. Isso causa sempre essa imagem, né, que o agro que está desmatando. Não é isso. O que desmata é o patrimonialismo e a falta de controle do território. As pessoas ocupam terra porque acham que vão conseguir a posse dessa terra e elas estão ilegais. Elas não estão cumprindo a lei brasileira, né? Agora, quando você vê pelo outro lado, quer dizer, por esse lado que eu estava falando lá atrás, quer dizer, o agro se tornou uma grande potência econômica, e é isso que faz que as escolas de administração e economia, GV, INSPER, USP, o que você imagina, todas elas hoje têm centros de agro para gente que está fazendo economia, administração, engenharia. Isso não existia antes. Por quê? Porque a garotada sabe, eu vou para um setor que é um setor competitivo, que vai crescer. O agro brasileiro não tem como não crescer. O mundo vai continuar precisando de comida, certo? Então, isso hoje dá ao agro a imagem de um setor forte, competitivo, etc. E é importante falar, agro não é só agropecuária, certo? Agropecuária é 8% do PIB do Brasil. Agora, o agronegócio, você saindo desde a semente, das máquinas, equipamentos, toda a parte lá de tratores, a produção, agropecuária, depois tem agroindústria de alimentos, de bebidas, de fibras, de etanol, né? Tudo, né? Certo? Tudo isso está dentro do agro. Lá de borracha, tantas coisas estão dentro do agro. Então, se você pega todo o agronegócio, de ponta a ponta, até chegar lá no consumidor final, e consumidor final é o seguinte, é 60%, 65% aqui no Brasil. 35% é o mundo inteiro, certo? Que a gente está vendendo, daquilo que a gente produz. Então, realmente, se você olha tudo isso, aí vai dar 24% lá do nosso PIB, né? Pelas contas feitas pela Exalc, né? Então, realmente, aí você está falando de setor primário, setor secundário e setor terciário junto, serviços, armazenagem, transporte, ferrovias, portos, né? Então, você está movimentando, não é só produção rural, né? Mas a produção rural costuma ser vista de uma maneira equivocada no mundo urbano, e aí eu acho que talvez uma das culpas disso é do próprio agro que se comunica mal, né? O agro deveria fazer esforços para falar para fora e não só para dentro. Eu participo de muitos eventos e eu diria que 95% daquilo que eu faço, 90% é para dentro do agro, né? A gente precisaria ter mais coisas como a gente está fazendo aqui hoje, né? Conversar com a Faria Lima, por exemplo. A Faria Lima tem uma dificuldade enorme para entender o agro. A gente pode falar disso depois, certo? E eu sei exatamente por quê, mas é falta de mergulhar e entender realmente o que está acontecendo. Assim como aqueles que falam que o agro mata porque está usando defensivo agrícola, né? Defensivos são remédios de plantas. Assim como tem remédios para pessoas e remédios para animais, certo? Se você parar de tomar remédio, você pode morrer. A planta precisa ter defensivo porque ele ajuda a combater pragas e doenças. É fundamental. Fertilizante é comida de planta, precisa. Entendeu? Mas isso é demonizado e, às vezes, nas próprias escolas,
se ensina errado essas coisas, né? Então a gente tem que se comunicar melhor. Deixa eu trazer alguns pontos sobre isso. A gente vai falar sobre a comunicação Faria Lima e o agro. Eu vou deixar para depois, porque eu quero falar primeiro de Estados Unidos e China. Mas antes, eu acho que esse sintoma de má comunicação, ela não se restringe só ao agro, porque eu me considero uma pessoa da Faria Lima. Eu sei o que as pessoas pensam da Faria Lima, né? Que é essa avenida aqui que a gente está, mas acabou virando uma entidade. E, puta, Faria Lima tem uma importância enorme na conexão de boas ideias com capital e muita coisa cresce por causa disso, muito emprego é gerado, mas a gente vê uma coisa meio demonizada. E quando alguém reclama sobre a Faria Lima, fala, mas também o cara usa aqueles termos lá que ninguém entende e tudo mais. Então, acho que essas bolhas, essa maneira de se comunicar é um problema que até, quando você falou, né, a gente vive num país polarizado. Hoje, essa polarização ela nasce principalmente de vou só consumir o que as pessoas que pensam parecido comigo consomem, e aí faz parecer que o mundo é aquilo, né? Então, acho que é um sintoma geral. No Market Makers, a gente já tomou muita pedrada por ouvir quem pensa diferente de nós, já trouxemos convidados de esquerda, político de esquerda, mas justamente para poder ter essa troca, poder ter essa furar a bolha, para usar o termo aí, mas principalmente para validar aquilo que a gente acredita, entender o que essas pessoas que pensam diferente, por que pensam diferente, né? Então, acho que é um sintoma da sociedade de maneira geral. E ouvindo você falar também, professor, eu lembrei, teve um convidado recente que a gente trouxe aqui, um pouco polêmico, que é o Leandro Narlock. Um jornalista, tem uns livros lá do Guia Politicamente Incorreto, né? E ele escreveu recentemente sobre o meio ambiente. E ele falou que começou a escrever esse livro porque ele estava na pandemia, estava ouvindo o que o professor estava falando para o filho dele, do tipo, não, porque isso aqui, isso mata, isso, o agro não sei o quê. Ele falou, porra, mas é isso que estou ensinando na escola? Ele começou a estudar e tudo mais, e acabou saindo o livro, né? E acho que e isso acaba entrando muito nesse mundo que a gente vive hoje de narrativas. Porque é muito mais sexy você falar, não, isso aqui está matando, temos que lutar pelo... Aquela coisa meio romântica, mas que não tem, às vezes, nenhum embasamento técnico, científico, e ele cai em 5 minutos de diálogo com alguém que tem argumento, né? Mas nas redes sociais ou na vida ali digital, isso acaba colando muito bem. Mas deixa eu trazer Estados Unidos e China, porque até nessa coisa de polarização, são duas economias que representam quase que ideias antagônicas de liderança mesmo, né? A China, bom, claramente tem ali o seu governo regindo tudo, né? Nada democrático, mas o que acaba ajudando a ter pensamento mais de longo prazo, enquanto os Estados Unidos, como uma democracia, né, tem os seus ciclos e, enfim, mas também tem a sua prosperidade ali. O Brasil, ele está nessa posição de alimentar o mundo e pode se beneficiar muito por estar perto dos dois. Agora tem até a questão de terras raras também, que até coloca o Brasil ali numa posição de, se ele souber jogar bem esse jogo, ele pode aproveitar isso, né? Mas a gente já teve um governo Bolsonaro que era muito mais próximo ao Trump, e a gente tem hoje o governo Lula, que é muito mais próximo à China, né? E talvez no próximo governo vai ter essa mudança e essa alternância de preferência política. Mas o quanto que esse reordenamento geopolítico bipolar ali, Estados Unidos e China, o quanto isso interfere no agro brasileiro hoje em dia? Bom, primeiro, o Brasil se tornou uma potência agroalimentar, né? Em grande parte por causa da demanda da Ásia, né? Então, quando a gente falou lá atrás que foi gente, tecnologia, desregulamentação, mas não pode esquecer que a demanda que puxou o agro foi da Ásia e principalmente da China. A China sozinha é quase 40% do que a gente exporta, e se a gente pegar a Ásia toda, vai para 2/3, né? Então, hoje a gente vende no Oriente, certo? E o Oriente precisa, porque é lá que tem crescimento populacional, lá que tem crescimento de renda per capita, de urbanização, de mudança de hábitos alimentares. Então, tudo isso puxa esse forte crescimento. Então, segurança alimentar depende deles. É claro que a gente precisa das indústrias
que nos ajudam a fazer o agro aqui potente, e muitas delas são multinacionais, americanas, europeias. Portanto, se tiver um problema maior, a gente sai perdendo. A gente não pode tomar partido, né? A gente tem que ter boas relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é cliente do agro brasileiro. Eles só compram 6% do que a gente exporta. A China compra 40%. Eles são concorrentes nossos, né? E o Trump sabe disso e está tentando fazer políticas aí para tentar, inclusive, diminuir um pouco o nosso share que a gente tomou deles, basicamente. Eles são hoje, Estados Unidos e Brasil são os 2 maiores exportadores do agro do mundo, e a gente tem crescido bem mais rápido do que eles, conforme eu já falei, né? Então, a gente tem que navegar muito bem. O tarifaço dos Estados Unidos teve pouco efeito por causa disso, mas o que vai acontecer com todas essas negociações que o Trump está fazendo com os países da Ásia? Por exemplo, ele está fazendo lá com o Japão, fez lá com o Japão, com a Indonésia, com o Vietnã, está fazendo com a China, né? Nessas barganhas, e num mundo mercantilista que não tem mais regra, o que está acontecendo hoje é que aquelas regras que foram criadas pela Organização Mundial de Comércio lá atrás já não funcionam mais. O Trump está negociando na sua mesa ali com cada país, com cada empresa, com cada pessoa, que é a pessoa dele, né? Ele ataca o tempo inteiro alguém, e nessas negociações vão saindo coisas que são de um mundo que não tem regra. E isso é muito complicado para a gente que exporta. O agro está super exposto, porque 40% do que a gente produz está indo para fora, né? E se tem um problema e Estados Unidos e China acordam algo que vai tirar mercado da gente, vai ser péssimo. Então, eu acho que a gente tem que navegar muito bem nesse novo mundo geopolítico, né? Na segurança alimentar, a gente já está jogando, e jogando como um dos principais players. E tem 2 setores que são digamos, bilhetes premiados nossos, que não são globalizados ainda. Um é essa parte de minerais raros, de minerais críticos e terras raras, né? Que aonde a gente é a 2ª maior reserva do mundo, e não fazemos a mineração, portanto, temos aqui um bilhete premiado que não foi usado ainda. E o outro bilhete premiado é bioenergia, que é algo que derivou do crescimento do agro muito antes da questão climática, né? Nos anos 70, a gente dependia de petróleo importado, os militares viram a cana-de-açúcar, vamos fazer aqui um programa de etanol para colocar em carro a álcool, né? Muito antes de se falar que isso era super bom para o meio ambiente. E o choque do petróleo, né? Jogou o preço do barril para um valor e... Então, a gente tem hoje, fizemos eu o acho... pró-álcool. Mas ainda o etanol, o biodiesel, são produtos essencialmente domésticos. Então, a gente tem aí também um grande potencial. E que eu ia complementar na tua resposta, a gente mudou para a China, agora a gente voltou. Que agro é o que a gente come, o que a gente bebe, é o que a gente veste, o que a gente usa, uma embalagem de papel, alguma coisa da celulose e tudo mais. As pessoas veem, mas as pessoas estão esquecendo que agro também nos transporta. Então, a gente vê até aqui, talvez usando etanol, ou quem se transportou com algum veículo a diesel, o biodiesel era 0, era um percentual baixinho e tal, e recentemente já aumentou 15%. De 12% para 15% e etanol para 30%. E etanol na gasolina para 30%. E a gente tem o potencial de exportar esse negócio também. A gente está fazendo um etanol de milho. O professor falou aqui muito rapidamente, eu queria sublinhar e dar um destaque, que é um negócio muito relevante. A gente está fazendo etanol de milho. A gente tem um subproduto disso. Quando você tira o álcool do milho, sobra um produto, chama DDG, que ele é altamente proteico. E ele é subproduto do etanol. Do etanol de milho. O etanol de milho. E isso é um alimento para o gado excelente. Então você consegue pegar o gado que ocupava uma área grande. Qual o problema de confinar gado? A ração é cara, né? Você coloca o gado numa área menor, usa essa área maior para plantar milho. Milho, soja, feijão, gergelim, você vai rotacionando por questões... Aí o engenheiro agrônomo aqui do meu lado, não vou me arriscar. Você vai rotacionando, coloca o gado aqui, usa sai etanol e com milho você alimenta, com DDG você alimenta o gado e outros usos. Então, essa tecnologia brasileira, ela está nos dando cada vez mais produtividade, soluções para problemas que
que vão aparecendo, ou soluções para problemas antigos, e isso vai nos colocando numa posição de competitividade global muito forte. O que a gente não pode fazer, o professor falou, é errar. É errar na diplomacia, nem com um lado, nem com o outro. E para as pessoas terem uma ideia do que os países combinam entre si, por exemplo, o Japão precisa do mercado americano para comprar os carros deles, né? O Japão, se os Estados Unidos fechar o mercado por veículos, o Japão vai sofrer muito. O Japão vai comprar soja, vai comprar carne suína dos Estados Unidos. Poderia comprar mais barato no Brasil. Mas para cumprir um acordo, ó, você quer vender carro aqui? Você vai comprar minha soja, você vai comprar minha carne suína. Então, o Brasil tem que tomar cuidado para manter essas relações aqui, para não perder ainda mais oportunidades, né? Como esse exemplo do Japão que eu acabei de colocar. E são coisas que eu também não me preocupo tanto, porque, como o café, né? Eu acompanho bastante café. O café foi tarifado. Colômbia vende mais para eles lá, a gente vende para onde a Colômbia estava vendendo, sabe? Também não é... Café ou petróleo, por exemplo, por que o petróleo na Venezuela está embargado e tal? Como é que a Venezuela vende petróleo? Vende para aqui, perde um pouco da rastreabilidade das coisas. Se as pessoas querem alguma coisa, elas vão ter aquela coisa. Então, a notícia boa é que o chinês, que tradicionalmente toma chá, tá começando a aumentar o consumo de café. E 1% lá é muita coisa, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Abrir esses mercados para os produtos brasileiros, com muita habilidade diplomática, para a gente continuar crescendo. Eu ouço isso aí, parece aquelas conversas de 500 anos atrás, né? A gente levando um produto para outra terra, outro povo provar, e aí você vai entrando ali, né? Tem um ponto só que eu acho que é importante, que é o seguinte: o potencial de crescimento do agro brasileiro é a demanda internacional, principalmente, né? Porque aqui no Brasil, a gente tem ainda muito potencial com aumento de renda per capita, mas a população aqui já está cada vez menor, né? Sim. Mas na África, no sul da Ásia, tem um potencial. Na Índia, né? Metade das pessoas que vão nascer no mundo daqui até 2050 vão nascer na África subsaariana e no sul da Ásia, lá na Índia. Então, quando a China já não for mais grande puxador, vão vir outros países. Mas a questão que se coloca, que você perguntou, nós vamos ter acesso ou esses países vão querer aumentar barreiras para tentar fazer domesticamente? Qualquer país vai sempre tentar fazer antes em casa, né? Mas o que a gente está vendo hoje é que o acesso aos mercados está se complicando porque não tem mais regra do jogo. Não. E sobre essa região, quando o indivíduo ele passa de $2.000 por ano de renda per capita, ele vai escolhendo comer um pouco mais de proteína. Sim. Ele vai mudando um pouco do cardápio. Deixa de comer só grãos ali, algumas coisas. Ele quer a proteína, né? E para fazer 1 quilo de proteína, você precisa de alguns quilos de grão. Então, para comer frango, por exemplo. Boi é muito, muito mais complexo, né? Frango, os suínos, você precisa de X quilos de grão, né? Esse delta não tem como sair de outro lugar. É daqui. Isso é uma coisa que acho que é fundamental para qualquer pessoa que está tentando... Para quem estuda economia, está no mercado financeiro, é mais natural, né? Mas pensar no animal como... Pensa no que ele é, né? Quantos quilos de grão você precisa para formar um animal ali. Então, não é simplesmente o animal crescendo. Então, por isso que o agro acaba tendo essa importância. E para qualquer sociedade que começa a ter um hábito de consumo melhor, né? Se ela incluir uma proteína que antes ela não tinha acesso no cardápio dela, ela não vai regredir aquilo. Não, agora tá caro, vou voltar a comer só grão, né? Fica aquela coisa... Ele pode até ser forçado, mas ele vai fazer o máximo para conseguir manter aquele novo status que ela tem na vida, né? E, de fato, né? A gente vai viver... foi até tema de vários episódios recentes. Essa diminuição da população no mundo, principalmente na China, vários países que já estão chegando ao seu pico, mas outras populações vão emergir, né? E a gente vai ter o Brasil muito bem posicionado. Vamos ver se a gente vai aproveitar essa oportunidade.
Mas, professor, no final da sua resposta você falou de... Porque, como é que você disse? Hoje não tem mais regra. Foi isso que você falou agora? É. O que você quis dizer com isso? Não, porque uma das coisas que fez com que o mundo se globalizasse, né, foram as regras criadas depois da Segunda Guerra, né? Sim. Começando pela questão da bomba atômica, que foi a criação da ONU, do Banco Mundial, do Fundo Monetário, né? Uhum. E depois da Organização Mundial de Comércio. Então, essas organizações e depois vários blocos econômicos foram criando regras importantes. Por exemplo, como você usa a tarifa? Tinha uma regra que 156 países assinaram, que eu tenho que consolidá-la na OMC, e se eu abaixar para um país, eu tenho que abaixar para todos, Uhum. certo? E eu posso fazer uma negociação para que todos abaixem juntos e façam compensações. Se é um bloco econômico, eu posso levar a tarifa zero. Então, tudo isso tinha regra. Essas regras foram rasgadas nesses últimos anos. O Trump agora botou uma pá de cal. Então, é como um jogo de futebol que não tem juiz, não tem placar e não tem regra. Como é que vai ser? Vai ser a lei do mais forte. Vai ser a coisa lá da porrada mesmo. Então, o que a gente está vendo hoje é que, Europa ontem não, essa semana, a Europa agora inventou uma salvaguarda preferencial para o acordo Mercosul ser assinado na segunda-feira. Quer dizer, depois deles terem oferecido para a gente cotas ridículas de pequenas no agro e dar aquela polêmica toda que os franceses não querem um acordo e tal, agora eles querem botar uma salvaguarda impositiva que qualquer coisa, problemas que possam existir, quer ver? Problemas que eles tenham que cause dano à produção agrícola europeia na área ambiental, de bem-estar animal, de saúde, segurança alimentar, de proteção do trabalho, eles podem botar uma salvaguarda e aquilo que foi negociado não vai ser válido. Ou seja, simplesmente aquelas cotinhas que a gente conseguiria, a gente não vai conseguir vender, porque vai botar uma salvaguarda que aumenta a tarifa. Uhum. Isso é um negócio que está sendo agora colocado sobre a mesa. Amanhã ou depois, a China pode fazer isso, o Japão pode. Então, a gente está num mundo que não tem mais regra. E no mundo que não tem regra, é a lei do mais forte e é tudo a coisa da barganha. Né? E sem querer virar um papo sobre geopolítica, mas isso é sustentável? Porque eu acredito que a gente chegou onde chegou do final do todo o século XX até esse momento do século XXI, porque existiam regras entre os países, né? E todos esses grupos ainda existem, só que hoje são mais fantasiosos e não tem aquela importância que tinha antes. Mas quanto tempo a gente consegue viver sem regra nesses acordos? Porque se a lei é do mais forte, mas a gente tem dois grandes países brigando para quem é mais forte... Eu acho que a gente teve, depois da Segunda Guerra, a questão União Soviética e Estados Unidos, o mundo polarizado nesse sentido, mas era uma polarização política, Sim. essencialmente. Não havia muita relação econômica entre eles. Depois de 1990, com a queda do Muro de Berlim, até a crise do Lehman Brothers, foram 18 anos de globalização e a gente achava que o mundo não tinha mais barreira, ia ser livre comércio, ia ser uma grande democracia e tal, né? Mas, infelizmente, dali para frente começaram vários problemas, guerras, pandemia, problemas climáticos, e agora vem o Trump rasgando a questão lá das tarifas, né? Então, eu acho que a gente vai ter agora uma grande desordem para uma nova ordem que tende a ser bipolar, Estados Unidos, China, mas bipolar não só no sentido político, mas no sentido econômico também, porque hoje a inter-relação dos Estados Unidos e China é enorme. Então, a gente vai ter que optar por quem são nossos amigos e inimigos. É isso que está começando a acontecer. Você começa a ter esferas de influência. A China tem o grupinho dela, os Estados Unidos tem aqui. É claro que tem país que está lá dos dois lados, como o Brasil hoje, mas o mundo começa a ficar muito mais bicudo, muito mais agressivo, e aí que pode surgir esse problema da gente não conseguir acesso aos nossos produtos. Então, eu vejo assim, o agro tem um enorme potencial de demanda no mundo, mas o acesso aos mercados está muito mais complexo, aumentou a incerteza, aumenta a volatilidade,
e vamos ter que conviver com isso. Vamos ter que fazer muito mais gestão de risco do que antes. Isso é uma verdade, um fato. O que me conforta é que aqui a gente pintou um problema grande, né? Olhando a parte cheia do copo, é que comer, beber, são necessidades fisiológicas. Então, o Trump botou tarifa, de novo no café aqui, foi quase com monotemática. Mas ele teve que baixar. Por quê? Os Estados Unidos não vai produzir café. O café no americano ficou mais caro. Simplesmente ficou mais caro. Não aconteceu na indústria automobilística, por exemplo. Na indústria automobilística, ele botou tarifa, a indústria perdeu um pouco de margem, se ajustou nas cadeias, as cadeias se ajustaram, cada um perdeu um pouquinho da sua margem e foi. Então deu certo. Os Estados Unidos está arrecadando em cima de um produto feito no Japão, na Alemanha. Deu certo. No agro, a depender do que ele tarifar, ou a China não quer isso, ou a Europa não quer aquilo, a Europa... Alguém vai... Assim, a fome está ali, e é diária. Então, o cara quer comer aquele frango, aquele suíno, o boi, ele precisa da soja para uma série de produtos. Então, a solução vai aparecer. É a gente não dar o tiro no nosso próprio pé. É a gente não ajudar a complicar a situação. Mas vai ter um ângulo para quem tem habilidade, vai ter um ângulo para a gente vender nosso produto. Bom, então é torcer para ter muito Brazilian Steakhouse no mundo todo, o pessoal vê como é bom, com todo respeito aos vegetarianos, né? Sou casado com uma vegetariana, mas para quem come lá aquela picanha mal passada ali, difícil o cara querer voltar a comer um franguinho só, né? Então acho que isso vai ajudar as relações diplomáticas do Brasil. Vamos falar de Faria Lima e agro? Vamos. Por que a Faria Lima não entende o agro? Por que o agro não entende a Faria Lima? Você falou, né, professor? O agro se comunica mal, tem que se comunicar melhor. Mas o que é essa comunicação? Me diga, e eu acho que eu estou com dois caras legais para falar disso, porque o professor tem toda a sua vivência no agro, ensina o agro para os futuros Faria Limers ali no INSPER, e você, Vitor, está fazendo a Faria Lima consumir o agro, né? Seja com o fundo de fazenda da Suno, seja com o fundo de crédito. Então, tanto no crescimento quanto na gestão mesmo de fiduciária ali do crédito, né? De entender... porque tem que ter aquela fidúcia, aquela confiança em quem empresta e quem está cedendo. E aí, como é que resolve qual o saldo dessa comunicação e como resolve isso? Vou começar com você, professor. Bom, eu acho que a relação do agro com a Faria Lima é muito recente, né? A gente falou aqui que o agro está aqui desde 1530 com a cana-de-açúcar, né? Mas assim, esse agro moderno, tal, ele se consolida a partir dos anos 70, mas longe da Faria Lima. Até os anos 2000, o agro estava olhando para a política pública, para o crédito rural, para o Banco do Brasil, tinha a conta movimento do Banco do Brasil que patrocinava essa expansão toda, quer dizer, era tudo muito ligado a subsídios. Depois teve a desregulamentação que eu falei, e foi só lá por 2005 que a gente começa a ver primeiro as tradings e os bancos, né, que estão aqui na Faria Lima, com muito mais interesse pelo agro. E hoje, se você pegar qualquer um desses bancões aí, eles têm uma área de agro enorme, né, com centenas de pessoas atuando no país todo. Então, acho que eles foram aqueles que começaram antes. Mas a partir de 2005, a gente tem a CPR, a Cédula do Produtor Rural, depois os LCAs, depois os CRAs, depois os FIAGROS, né? Então, o agro deixa de depender na sua capitalização, no seu financiamento, até no seu crédito, do dinheiro público. Esse agro mais moderno hoje não usa crédito rural, usa pouco crédito, ele vai para esses novos instrumentos, né? E esses novos instrumentos vão permitir, primeiro, que exista essa proximidade com a Faria Lima, começam a surgir vários IPOs, né? Mas ainda muito poucos, né? Se a gente vê o tamanho que o agro é e o número de empresas abertas, é quase nada, é muito pouco, né? M&As também começam a acontecer, fundos de terras, estruturações, recentemente plataformas de agro, né? Fintechs, agtechs, quer dizer, tudo isso ainda está acontecendo. Qual é que é a dificuldade disso tudo? Quais são as falhas disso tudo? Eu acho que, primeiro, uma falha de avaliação de crédito no agro, né?
E isso a gente está espelhado nessa questão das RJs agora que está acontecendo. Quer dizer, quando Uhum. vem o momento das vacas magras, né, essa famosa analogia de vacas gordas, vacas magras, o agro vive isso, né, o tempo inteiro. Literalmente. Então, quando vem a vaca magra, você tem problemas de RJs e de avaliação de crédito, etc. Segundo, você tem visto em produtos isentos também, né? Quer dizer, o agro não sai desse campo, né? E também você tem muitos negócios inconsistentes. Você teve, por exemplo, problema na consolidação da área de insumos. Empresas que achavam que iria haver uma grande consolidação, que não deu certo, que não funcionou, ou tem problemas de gestão. A gente tem visto agora algumas empresas grandes aqui do agro, sem citar nomes, que estão com problemas graves de gestão, mesmo estando de capital aberto, né? Já tendo captado muito, mas de repente ela perdeu a mão, né, nos seus negócios. Então, eu acho que tem essas falhas, mas talvez, se a gente for resumir, é o seguinte: a Faria Lima tem que entender a dinâmica do agro olhando com muito mais profundidade do que ela olha, certo? Ela tem que entender que esse setor sempre vai ser montanha-russa, né? E montanha-russa é volatilidade. Então, ela tem que entender essa volatilidade. Eu vi quando surgiu essa onda, por 2022, né? Todo mundo achava que o negócio ia só para cima, só para cima. Não sei o quê. E foi justamente quando os fiagros nasceram. A lei foi 21, agosto Foi de 21, 21. então 22, um monte de fiagro nasceu. nasceu. E aí vendendo ilusão. Então, vai ter momentos bons, momentos ruins. Você tem que entender que essa é uma questão estrutural desse setor. As commodities, o produtor, as indústrias não controlam o preço. Então, você vai ter um momento que os preços caem ou sobem, né? Pode ser uma questão climática, etc. Então, tem que entender essa dinâmica que pouca gente entende. Aí, dentro do agro, esse é um ponto que eu não queria deixar de falar, também falta governança, falta profissionalismo. Os números são escassos. Os produtores operam na pessoa física com livro caixa, né? O próprio valuation das empresas é muito complexo. E um dos pontos mais difíceis de entender é preço de terra, né? Por quê? Porque a maior parte das propriedades rurais acumulam terras, acumulam patrimônio. Muitas empresas são enormes em patrimônio e são, inclusive, pequenas em retorno, né? Então, você tem que trabalhar, quando você faz o seu valuation, entendendo essas dinâmicas todas e, particularmente, a dinâmica patrimonial do setor. Perfeito, perfeito. Assim, a Faria Lima pegou um 2022 com CDI alto, já era alto. Teve uma oscilação, mas uma oscilação de queda ainda com 2 dígitos, depois escalou para 15%. Então, o varejo querendo um produto isento, rendendo CDI+, pegou 2 anos muito bons do agro, de margens boas, produtividade boa, custo controlado, e saiu dando dinheiro para o topo da cadeia, que estava extremamente alavancado e se alavancando ainda mais no agro. É bom lembrar que o produtor rural não é uma persona só. Dos 5 milhões de produtores rurais no Brasil, 1 milhão é assentado, né? Esse agro que anda de caminhonete, que anda de avião, que aquele monte de colheitadeira junto, aquela coisa... Isso aqui sei lá, 100 mil produtores fazem 90% da produção total. Esse agro mais atacado é a ponta de cima da pirâmide. E nessa ponta de cima da pirâmide tem uns caras mais alavancados, mais arrojados, e uns caras mais conservadores. E a Faria Lima foi dar o dinheiro para o cara que já tinha tomado dinheiro no Banco do Brasil, do Plano Safra, já tinha tomado dinheiro de barter. Barter é quando ele fala o seguinte: olha, me dá 3 sacos de adubo e eu te entrego 5 sacos de soja na colheita. Beleza? Beleza. E isso é extremamente importante para o financiamento do agro brasileiro. Até o mercado de capitais tomar um pedacinho desse negócio, que ainda tomou pequeno, números arredondados, metade do valor é Plano Safra, metade é barter, né? A conta não... Tem ainda o crédito dos bancos aqui. Grande parte, então vamos lá, mudar o número aqui. Grande parte é crédito Plano Safra. Tem os recursos livres dos bancos e tem barter, que é o recurso dos fornecedores. Uhum. Né? E a Faria Lima foi
para esse cara que já estava tomado no plano safra, já estava tomado no barter, já estava tomado o recurso livre do banco, precisava do recurso adicional. Então o nível de alavancagem dele estava mais alto. O agro ele tem 3 fontes de volatilidade. Ele tem volatilidade no custo. De repente a Rússia resolve invadir a Ucrânia. O preço fertilizante vai lá para o caso do chapéu. Sim. Então o custo do produtor muda. De repente oscila entre El Niño, Laninha e qualquer outra coisa e a quantidade produzida muda. Então você tem quebra de safra em alguma região, recorde de safra em outra. E mesmo quando você produz bem, o preço da commodity oscila. Então, oscila custo, oscila quantidade e oscila preço. E esses dois juntos oscilam receita. Então, é uma montanha russa e a Faria Lima ou não se deu conta ou quis não se dar conta disso. Né? Não olhou muito para frente. E muitos dos fiagros montados foram para os players mais alavancados. Existem alguns fiagros que se posicionaram de uma forma mais conservadora. Rendiam um pouco menos. O Snag teve 0 de histórico de inadimplência e a gente se posicionou como fundo high grade. Fundo, a gente não vai conseguir cobrar CDI mais 7, vai ter que cobrar CDI mais 3, né? Mas com players mais estruturados. Mas muita gente teve problema e foram para setores com margem muito baixa. A consolidação no setor de revendas agrícolas, revenda de insumo, a margem é muito, muito baixa. É como uma loja americana do agro. Aqui, né? A margem é muito, muito apertada. E esse pessoal que depende do crédito, a consolidação ela jogou fora uma inteligência que eles carregavam, que é o seguinte: o cara da revenda de uma região, normalmente ele era daquela região. Como é que o agro foi se organizando também ao longo do tempo? O maior produtor daquela cidade, o que ele fazia? Ele ia comprar um material para ele. Aí ele comprava em grande quantidade e vendia para os vizinhos. Então, normalmente, o maior produtor de uma região, ele montou uma casa agropecuária para... Ele ia comprar para ele, e ele comprava um tanto a mais e vendia para os vizinhos num preço mais baixo. Né? Então, esse cara conhece o produtor que está lá, conhecia o pai dele, conhecia o avô dele. Né? Quando vem um private equity que consolida esse negócio e compra isso, esse cara que está lá na ponta, que sabe quem paga e quem não paga, e no crédito isso é muito importante, não é só você olhar o último balanço, é só você olhar se está bonitinho o indicador ali, tem que ter esse histórico do caráter, dos 5 Cs do crédito, um é o caráter. Você tem que conhecer aquela pessoa. Fulano, às vezes você vai fazer uma análise numérica de um produtor, ele está reformando o pasto dele, ele está reformando uma área dele, então a produtividade dele caiu, mas ano que vem vai voltar e ele falando sério, ele paga. Né? Do que o outro que segurou nas pontas ali e tá pelo fio da navalha, mas tá bonitinho nos números do ano passado e vai passar numa análise de crédito mais fria, sem esse conhecimento da região. Quando consolida, você pega um menino do INSPE, da GV, de não sei o quê, bota ele de trainee, bota ele lá para ser o responsável por aquela região. São meninos talentosíssimos, né? A gente estava até falando aqui antes. Só que ele tem meta trimestral. Então ele tem que vender tanto, tem que dar tanto de crédito, a carteira de crédito tem que ser desse tamanho. E ele perde esse tato num mercado de margem desse tamanhozinho, sim, que não permite erro. Então, isso prejudicou bastante as revendas e vários fiagros têm revendas como principal setor ou subsetor ali do agro e tiveram problemas. Então, a Faria Lima precisa entender mais como o agro realmente funciona. Tem volatilidade. Isso está dado. Né? Para que lado? Não sei. Que tamanho? Não sei. Mas tem volatilidade. Então, tem que operar numa margem muito mais segura. A Faria Lima precisa entender melhor, de fato, a dinâmica do agro. E o agro precisa entender a Faria Lima porque é o seguinte, o agro, até o mercado de capitais entrar no jogo, os CRAs existem há alguns anos, talvez há 10 anos, mas isso era um produto de alguns family office, assim, que botava CRA de empresa muito boa. O CRA começou a crescer mesmo com os fiagros que carregam o CRA. Como é que o agro negociava com o credor dele? Até o mercado de capitais existir. Era assim, ó,
nós vamos quebrar. Teve quebra de safra. Deu um problema. Vai faltar as coisas. Ó, e vai quebrar e não vai ter feijão. E é um problema governamental. Aí chegava o governo, o Banco do Brasil, não sei o quê, sentava. Não, vamos ver, vamos negociar, um perdão aqui enrola para cá, rola para lá e tal. Assim o agro fez desde sempre até a chegada do mercado de capitais nesse negócio. Quando você tem um fundo de investimento, que tem uma carteira lá com alguns ativos, e o cara que está lá dentro fala, vou quebrar, vai não sei o quê, o investidor vende, aí a cota do fundo cai 30%. Aí aquele fundo não consegue fazer um follow-on, não consegue captar mais dinheiro para fazer uma rolagem de dívida, para reestruturar aquela operação que eventualmente está com um problema menor do que foi anunciado. Porque a estratégia até então era, vou botar medo e o meu credor vai sentar à mesa e a gente vai... Porque o credor era o governo, tinha um interesse total o credor era uma de não faltar pessoa. comida. O credor agora são 5 milhões de pessoas na Bolsa, são quase 3 milhões de pessoas que investem em fundos imobiliários, Fiagro, etc. Fiagro, se eu não me engano, já 500 mil com certeza. Se eu não me engano, já bateu 1 milhão de investidores. Se não bateu 1 milhão, tá 800 mil investidores. Então, não é botando medo, porque aí essa turma, aí o credor não senta à tua mesa, ele corre e você não vai ver o próximo cheque nunca na tua vida mais. Então, o agro também precisa entender como é que funciona a Faria Lima. Excelente. E tem que melhorar a governança. Assim, Eu o cara acho que anda isso de jato e o controle dele do financeiro é no Excel. É isso. Por questões tributárias, opera na pessoa física, com livro caixa. O que opera na pessoa física com livro caixa? Se você vendeu 1 milhão de soja e não gastou nada, você só colheu, assim, você colheu com a sua mão, né? Você não pagou um funcionário, nada. Você vai pagar um imposto sobre R$1 milhão. Não, mas 1 milhão é minha receita. É, tua receita, você não teve despesa. É. E se eu comprar 3 Hilux de 350 mil? Aí você teve uma despesa de 1 milhão e 50. Então você teve prejuízo de 50 mil, você não paga imposto. Aí qualquer um de contabilidade fala, não, peraí. A compra de um veículo não é uma despesa. Ele está no teu ativo. Saiu do caixa, vai para o teu ativo. Se eventualmente você tomou um financiamento, do lado direito do balanço tem lá uma dívida para você pagar. Rural, imposto rural é livro caixa. Se entrou dinheiro, é lucro. Se saiu dinheiro, é prejuízo. Tão simples quanto isso. Então, como é que alguém vai analisar o crédito daquele indivíduo que vendeu soja, comprou uma Hilux e o lucro é aquele que sobrou ali? O lucro não é aquele. Então, é uma dificuldade grande. Produtor rural não tem balanço auditado. Pô. Tem nem balanço? Produtor rural senta com a gente lá, a gente faz o balanço do cara. A gente que constrói. A gente, né? E aí a gente se alimenta de dados do CPEA, de Exalc, de todo mundo, para o cara falar assim, não, eu produzo cana, eu tenho tanto de margem. A gente sabe que ele está contando mentira, porque a gente sabe quanto que é. A gente tem que ter dados para fazer essa modelagem e tudo mais. Então, o agro precisa de governança, o agro precisa saber conversar com a Faria Lima, e a Faria Lima precisa entender o agro e saber que o produtor que não tem balanço, às vezes é melhor do que uma revenda que tem balanço auditado, mas não tem margem. E lembrar também que o produtor gosta muito de pensar em crescimento. Né? Vou comprar mais uma fazenda, vou arrendar, vou comprar máquina, isso, aquilo. Ele pensa em produção, né? Mas tem que olhar retorno e cada vez mais tem que ter gestão de risco. E na parte de governança, né, você tem que ter, obviamente, essa questão de estratégia e também, que é um ponto super importante, que é a sucessão. Né? E é um problema também. Muitas vezes você tem um negócio enorme, que é tocado na pessoa física, e que não se resolve a sucessão direito. Então você começa a ter problemas lá na frente. Né? Você joga para frente um negócio, tem muita empresa familiar ainda. Né? Empresa que não tem uma boa governança. Esse modo de pensar não é brasileiro só, não, tá? Eu tenho um amigo que é de Dakota do Norte, John Elkins. Aí, a gente conversando sei lá, amigo do meu pai, conheço ele há muitos anos. E aí ele comprou um lote aqui no Brasil, tal, não sei o quê. E aí meu pai ficou longe, meu pai tinha um lote do lado, tal, vendeu. Aí a gente falou com ele, John, vende o lote. Aí ele falou assim, na minha família, a gente não vende terra. A mãe dele, até os 80 e poucos anos, a mãe dele, um cachorro e um mexicano, tocava uma fazenda lá em Dakota do Norte. Tem maquinário, tem as coisas e tal. E a terra só compra. Na minha família, a gente não vende terra.
Então não é só de brasileiro essa coisa não, tá? E não é só ele e não, mesmo- eu tô dando um exemplo Sim. dessa pessoa que ele reflete ele é um Uma clássico maneira redneck lá, uma maneira de pensar de enxergar o e de mundo. enxergar o mundo. E mesmo com uma taxa de juros de 15% ao ano, o produtor pega o que sobra e compra mais terra. Raro ele vir para a Faria Lima, inclusive para fazer investimento. Ele gosta de acumular ainda mais terra. E ele estava certo, se a gente pegar os últimos 20 Aham. anos, porque o negócio deu pelo menos 5 a 10% real, quer dizer, inflação mais 5 a 10%. Não É, é isso. tem região que você pega Tem os lá últimos 10, 5 anos, 15, 10, 20. 20, 50 anos, bateu CDI, bateu Ibovespa, bateu IPCA mais 6, bateu o que você quiser, ele bateu. Bitcoin, tudo. É. Não, maravilha. Cara, essa parte final aqui do papo dá até para fazer um outro podcast só disso, né? A gente pode começar meio que tentar doutrinar, né? Juntar mais pessoas da Faria Lima, mais pessoas do mundo agro. Eu acho que todo mundo deveria ouvir essa... Principalmente quem trabalha com o agro e quem é do agro e precisa se conectar ao mercado financeiro. Essa parte final foi excelente. Até vamos fazer o corte disso aqui depois, vocês divulgam para todo mundo. E eu acho que o que o agro, o mercado de capitais, o que a Faria Lima pode adicionar ao agro que o Banco do Brasil não pode, que o barter não pode, o fornecedor não pode e que o recurso livre do banco não pode? Prazo e pode financiar o CAPEX, que é o que a gente precisa. Uhum. Acho que o plano safra, o capital de giro, né? Compra semente, compra adubo, paga mão de obra, paga óleo diesel, aluguel de máquina, vai lá e colhe e tal. O financiamento para isso, a gente está crescendo, está ficando mais difícil, mas tem. O que não tem para você fazer um aviário novo? Voltei de Paraná, estava no Paraná ontem, né? Voltei, a gente estava discutindo aviário, então estou com isso na cabeça. Para você falar uma rodovia, uma ferrovia, coisas. O CAPEX do agro, uma empresa que tem, sei lá, produtora de leite, fazer uma nova casa de ordenha, botar um pivô de irrigação, né? Isso aí serve para muita gente. Silo para armazenar é caro pra caramba, a volumetria de dinheiro para botar um silo de pé é muito caro. E o dinheiro para isso não tem. Então, quem é o player que pode emprestar num prazo compatível com a depreciação desse tipo de ativo? E a depreciação desse tipo de ativo é 10, 15 anos. Quem consegue emprestar para 15 anos? A eles, funding de plano safra não dá. Porque plano safra tem funding basicamente de depósito à vista e o governo faz a equalização da diferença de spread para a conta fechar e é de curto prazo. O barter não tem, o cara só financia, você tem que pagar na próxima safra. O mercado de capitais, com os CRAs, que já são mais longos do que as LCAs, e os FIAGROS, que têm prazo, majoritariamente, os FIAGROS têm prazo indeterminado, dinheiro perpétuo. Sim. Então, dá para fazer um CRA de 20 anos, como a gente fez lá na Sony 2022. Dá para fazer um CRA de 40 anos, como a Seara fez recentemente. Falei com a Seara que eles quebraram o nosso recorde, que a gente tinha o papel mais longo do mercado, que era 20 anos, e eles foram lá e botaram logo 40. Então, esse dinheiro para longo prazo, ele vem da Faria Lima, porque o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil não podem emprestar por 10 anos para um produtor, porque ele não consegue vender LCA para 10 anos. Uhum. O investidor não compra LCA de banco nenhum para 10 anos. Então, mas ele compra a cota de um fundo que é prazo indeterminado. Por quê? Porque tem liquidez. Ele vende, D+2 está na conta dele. Então, esse é o veículo. O mercado de capitais é o próximo dinheiro do agro. Então, essa conversa entre Faria Lima e o agro tem que acontecer. E também tem a questão de você sair de dívida e ir para equity, né? Porque o setor precisa muito de equity. Então, eu acho que obviamente, nesse momento nem dá para falar, mas eu acho que a gente precisaria aproximar para que houvesse mais entendimento do que está acontecendo real e com o entendimento colocar bem claro essa questão da governança, porque empresas que consertarem bem a governança, aí elas chegam perto da Faria Lima. Enquanto elas não fizerem a lição de casa, não vai ter conversa. Meus queridos, excelente papo, adorei. Se você gostou até aqui, já deixa o joinha no vídeo, se inscreve no canal. Batemos 600 mil inscritos recentemente, a gente quer crescer mais. Agora vamos para a parte mais fácil, a parte do ping-pong, mas já quero deixar meu agradecimento. Certamente a gente vai falar muito sobre agro aqui no Market Makers.
O ping-pong são sempre as mesmas perguntas, então fica mais fácil, a gente já pode ter um minutinho para pensar aí, mas eu gosto de ouvir dicas de livro, música, convidado e a maior gentileza que já fizeram na vida de vocês. Só lembrando, todos os livros recomendados, são mais de 300 episódios, estão na nossa biblioteca, vai ter um link ali na descrição, vai ter acho que um QR Code aí na tela também. É só acessar a biblioteca do Market Makers, tem livro para valer lá. Vou começar sempre professor Marcos e Vitor Duarte, um de cada vez. Começar pelo livro, o livro técnico, né? Porque eu falo livro de mercado, e pode ser de agro, pode ser do mercado financeiro. O livro técnico de vocês. Você, professor. O livro técnico de agro, que eu gosto muito e que é fácil de ler, né? Porque tem livros enormes, né? Mas tem um livro pequeno que a gente usa lá no INSPER, na disciplina de agronegócio, que foi feito pelo professor Fábio Haddad, que foi o meu antecessor lá no INSPER, que se chama Economia e Organização da Agricultura Brasileira. Acho que para quem quer entender um pouco como é que é essa história pregressa do agro e toda a questão que vem agora a partir dos anos 70 e mais recente, acho que é muito interessante, né? Porque fala um pouco dessa coisa tropical, né? Boa. Um livro mais geral. Pera, só vou alternando, tá? Primeiro o livro técnico do nosso querido Vitor. Boa, eu vou tentar trazer alguma coisa diferente, né? Eu assisto aqui, ouço o podcast, então... Pô, difícil ser diferente, depois de 300 episódios, mas vamos ver. Não sei se vai ser inédito, mas eu vou pegar um livro um pouco mais velho, de um gestor chamado Alexandre Póvoa, chama Mundo Financeiro. Esse livro deve ter de 15 a 20 anos. Esse é novo mesmo. Quer dizer, chama novo... Mundo Financeiro, o olhar de um gestor. Ele é um fundo que tem ali uma imagem de uma carteira com um cartãozinho de crédito. Foi o livro que me marcou. Eu comecei a investir, aí você aprende o que é renda fixa, o que é ação, o que é fundo e tal. E aquele livro abriu minha cabeça para um olhar de carteira, para um olhar de portfólio, né? E ele conta... É um livro que ficou antigo, acho, é um livro de 15, 20 anos, mas ele conta ali a história, boa parte da história do mercado financeiro até então, conta na marcação a mercado. Por que o fundo tem marcação a mercado? 2002, desculpa. A LFT estava com 12% de deságio, né? Então, o seu tesouro Selic aí, no tesouro direto, que quase não oscila, no Brasil ele já passou a valer 88% do valor do par. Caramba. Né? Então, ele... Legal, o Alexandre Póvoa, ele tinha um livro chamado Valuation, né? Ele tem um livro de Valuation, é o mesmo autor. Sim. É que eu geralmente, quando você falou o Póvoa, eu pensei, vai falar do Valuation. Não. Esse aí eu não conhecia. Do Valuation eu poderia falar do Damodaran, mas certamente alguém já falou desse livro aqui. Isso aí já. Então, o Mundo Financeiro, o Olhar de Gestor, do Alexandre Póvoa. Legal. Esse é o meu livro técnico. Professor, seu livro Tema Livre. Olha, Tema Livre, um livro que eu achei sensacional é o livro Guns, Germs and Steel. Esse recomendaram recentemente esse aí. Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Inclusive, esse livro fala como é que os países enriquecem, né? A história, e muita gente acha que tem a ver com clima, com raça, com um monte de coisa, que é tudo bobagem. Os países que enriqueceram no mundo foram aqueles que dominaram a comida, né? E exatamente por isso conseguiram ir para outros locais e domesticar animais e fazer revolução agrícola, etc. É claro, tem muitos outros fatores que explicam esse enriquecimento, mas na base histórica é domínio da comida, né? Que é a coisa mais importante que existe, né? A gente pode viver sem esse treco aqui, né? O celular, mas a gente não pode viver sem comer, né? Então, vai dando a hora do almoço, a gente vai ficando com raiva, vocês não comem, a gente joga o celular no chão. No chão, né? E tem mais um livro também que eu adoro para quem gosta de China, quem quer saber mais sobre China, que é o livro Sobre a China, do Kissinger, On China. Esse é muito interessante, porque o Kissinger teve essa característica de ter participado de toda a transformação da China, e se você quer ter uma visão histórica, o livro do Henry Kissinger sobre a China, On China, em inglês. Da hora, muito bom. O meu livro não mercado, não técnico, eu tinha pensado num livro que meu pai escreveu, que é Histórias que vivi, ouvi e assuntei. Chama-se meu livro, entre aspas, do meu pai, chama Leonilson Duarte, mas
Eu acho que aqui com a conversa me voltou, acho que a importância da gente, por causa do Jeca Tatu, da gente ler alguma coisa de Monteiro Lobato. Principalmente porque o texto de Monteiro Lobato não é politicamente correto. Inclusive, tem vários termos ali que hoje em dia são inadequados. Que eu acho que é importante a gente ler. Essa coisa para não ficar muito pasteurizadinho numa caixinha, sabe? Então, vou recomendar para que as pessoas possam ler. O nome do seu pai? O nome do meu pai? Leonilzo Duarte. Mas vai ser muito difícil encontrar esse livro. Ué, mas vou ter que procurar, né? Mas minha recomendação oficial aqui é Monteiro Lobato, a coleção de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Sabe que quando vocês falaram Monteiro Lobato, eu até anotei aqui, porque é um nome, ele fala tanto sobre o Brasil, né? Monteiro Lobato, assim, e é um nome já... Monteiro. Você não vê muita gente chamando Monteiro, e Lobato ficou o sobrenome muito forte por causa do autor. Fazia muito tempo que eu não li algo sobre Monteiro Lobato. Gostei. E gostei da recomendação. Às vezes eu tenho esses momentos de ficar relendo algumas coisas que a gente lia meio na obrigação na época da escola e hoje sente falta, né? Vocês têm recomendação de não leitura? O livro para não ler? Ou vocês vão querer pular essa daí? Eu pulo. Esses livros que falam que o agro mata, polui, não sei o quê, tem sempre essa visão completamente distorcida, acho que é bom a gente fugir deles. Eu vou chamar os autores, aí a gente faz um painel com você, um debate. Uma música e por que a música? Era outro que eu tinha pensado. Ping Pong é um clássico do quadro, então eu tinha pensado numa música do meu filho e tal, mas eu vou mudar aqui. Eu recomendo que a pessoa abra o streaming, o aplicativo de música que ela mais ouve e coloca Top 10 sertanejo. Eu acho que tem tudo a ver aqui com o tema, a transformação cultural que foi no Brasil, o espaço que esse gênero musical tomou nas rádios, nas plataformas, na TV e nas redes sociais. Então, especial uma que a gente usa bastante nas nossas postagens, que é Agro é Top. Que fala, agro é top, agro é chique, agro é show. Então, agro é nós. Né? Tem churrasco em modão de viola, pode acostumar com nós. Eu vou te falar que tem uma música sertaneja que aparece de vez em quando no Spotify, que é Largado às Traças. Isso eu acho legal, mas não... Em seu respeito, vou até dar um playzinho nesse Top 10 sertanejo, vou ver se... E você, professor Marcos? Eu gosto de muita coisa, mas eu gosto bastante de jazz, de música instrumental, e uma das que eu gosto muito é um disco do Jerry Mulligan com Astor Piazzolla, e uma música chamada Años de Soledad. Espetacular, eu acho. Años de Soledad. Olha lá. E de certa forma, eu acho que as músicas feitas pelo Astor são incríveis. Né? Desculpa, o Años de Soledad é a música e o autor? O autor é Astor Piazzolla e Jerry Mulligan. Astor Piazzolla e Jerry. Excelente, pô, isso aí tá ficando rebuscado aqui. Convidado, quem vocês gostariam de ver sentado no lugar de vocês aí numa prosa aqui comigo? Eu acho que mais gente que consiga falar sobre agro e Faria Lima. Acho que esse tema, né, é um tema realmente para várias edições. Eu recomendaria o Júlio Toledo Pisa. Fantástico, Júlio. Que é excelente, que inclusive tem feito bastante coisa aqui na Faria Lima ligada a agro, né? O Alexandre Mendonça de Barros. Sim. Né? E o André Pessoa. O André Pessoa é da AgroConsult, né? E o Alexandre da MB Agro. Sim. São 3 nomes bons para ter uma continuidade do que nós estamos fazendo aqui hoje. Da hora. E você, Vitor? Vou falar um executivo de uma empresa do agro e vou falar uma pessoa que é minha sócia. Na verdade, eu sou sócio dele, né? A pessoa do agro, Marino Copo. O Marino é o CEO da Boa Safra Sementes. O Marino é a segunda geração de uma família agro e que transformou uma empresa familiar
colocou governança e abriu capital. Uhum. Esse movimento é muito importante. Já né? ouvimos muito dele. A gente estudou bastante Boa Safra, quase investimos no nosso fundo, mas Então, legal. É uma história legal. É um exemplo de alguém do agro que foi estudar lá fora, fez um estágio na Bolsa de Chicago, voltou, seguiu com o pai, infelizmente teve uma morte cedo, né? Morreu novo. Então ele e a irmã levaram a empresa ao ponto de abrir capital em bolsa. Acho que é um... E o Júlio já foi conselheiro da Boa Safra, tá? Júlio Pisa E quem é o seu sócio que você vai indicar? O Thiago Reis. o próprio Thiago. O Thiago, ele tem um olhar do agro de longo prazo que me complementa. E a importância disso para a Faria Lima e a importância... Acho que as pessoas que estão no Brasil precisam ter um pedaço da sua carteira no exposta. Assim como imagina uma pessoa que mora no Vale do Silício e tem algum capital para investir. Ela quase que inevitavelmente vai investir em alguma startup. Porque ela tá vendo aquele negócio acontecer na frente dela, conhece as vantagens competitivas, percebe o valor que aquilo cria. Certamente as pessoas que moram no Vale do Silício têm algum dinheiro para investir, dificilmente elas não têm um pedaço da sua carteira investido em startup. E acho que isso deveria, no Brasil, um investidor no Brasil, que tem uma vantagem competitiva em relação ao resto do mundo, de observação, de estar próximo, de conseguir ler esse movimento do agro melhor do que quem está longe. Especialmente agora, tem algumas ações em bolsa no agro, não muitas, mas tem algumas. Em relação, comparando o PIB, tem pouco, mas tem. Exatamente, já tem bastante Tem ação, pouco, mas em relação ao PIB é muito pouco. Muito pouco, né? Deveríamos ter 100 empresas do agro. Não temos. Já tem o Ibovespa do agro. Só. Exato. Mas temos os fiagros, né? Que surgiram e tem aí algumas alternativas. E o Thiago, uma vez que a gente gravou um vídeo, uma das coisas mais legais que ele falou durante o vídeo foi realmente sobre o agro. Ele tem uma cabeça legal aí para falar. Então, um da Faria Lima, que é o Thiago Reis, e um do agro que... Barriga no balcão. Que veio, né? Que listou na Faria Lima a companhia dele. Para fechar, professor Marcos Yankee, qual foi a maior gentileza que já te fizeram na vida? Olha, a mais importante para mim foi a gentileza do meu pai, engenheiro agrônomo, quando eu falei que eu queria seguir outros caminhos, né? Que normalmente quando você faz agronomia e tem uma propriedade rural, você vai para lá. Mas quando eu me formei, meu pai foi muito gentil em conversas que teve, depois me deu algum apoio para que eu saísse para buscar o meu caminho no agro, mas não na propriedade rural, né? E aí eu fui estudar lá na Europa e aí eu comecei tudo que eu fiz. Eu fui fazer agronomia para ir para a fazenda e acabei, graças a conversas, o meu pai tomando outros caminhos. Acho que isso foi uma gentileza de encaminhamento de carreira naquilo que a gente gosta, né? E eu acho que isso é super importante. Porque imagino pro pai tem o lado da dor, né? De queria tanto você seguindo meus passos, mas muito Mas louvável, eu tinha mais legal. outros irmãos, então aí então facilitou. Eu tenho irmãos lá que estão com ele. E você, Vitor? Essa é a pergunta mais difícil de todas, né? É a mais legal. Eu vou começar com pais, né? Também com professor aqui. Acho que a gentileza dos meus pais, não só comigo, também com meus irmãos, eles foram bastante gentis de nos apoiarem nos caminhos que cada um decidiu seguir. Eu acho que eu dei a sorte na vida de... Essa foi a família que eu nasci, né? Aí depois a família que eu constituí, junto com a minha esposa, a gentileza dela comigo, com os meus filhos. Eu disse no início, eu sou capixaba, então eu não morava em São Paulo, eu moro em São Paulo há 4 anos. Então a gente se mudou super comprada no nosso projeto familiar, e a gentileza que ela tem em apoiar todos a família, acho que preciso destacar aqui. E essa pergunta é muito profunda. Acho que eu agradeço, inclusive, os momentos difíceis trabalhei no Banestes, né, que é o Banco do Estado do Espírito Santo, e Suno.
até os esporros que eu tomei na vida, eu preciso agradecer, porque por mais que um esporro não tenha o tato de gentileza, né? Não é aveludado, mas foram muito importantes e eu acho que a gente precisa agradecer também. Temos de 2 episódios aqui que dariam um podcast inteiro, acho que não vem ao caso. Mas alguns esporros foram muito, muito importantes assim, para o crescimento, para a reorientação. Então, é uma resposta mais genérica. Mas... Não, mas excelente. Eu acho que essa reflexão, ela... Lembro muito quando o Sérgio Rial veio aqui, ele falou, nunca desperdice uma noite mal dormida. Porque se aconteceu alguma merda no trabalho, algo que e você vai dormir mal, não desperdice isso, porque isso vai te trazer um aprendizado, um momento seu com você mesmo. E no carinho, dificilmente você vai aprender, né? Realmente é nas dores que a vida entrega que a gente acaba aprendendo. Episódio muito bom, inclusive, do Sérgio. Se você não viu do Sérgio, tá vendo esse aí. Vale a pena botar o link aqui, clica aqui em cima, bota Sérgio Rial, Market Maker, você vai achar. Muito bom. Esse foi um dos melhores episódios que a gente fez no ano de 2025. Eu recomendo também o episódio 298. O Stefan Kautz falou bastante sobre terras raras e acho que tem muito complemento aqui com a questão geopolítica envolvendo Estados Unidos e China e o Brasil. Professor Marcos Yankee, Vitor Duarte, CIO da Suno Asset, obrigado por terem vindo, obrigado por compartilharem o conhecimento de vocês com a gente e portas do Market Makers estão abertas para você. Muito obrigado. Obrigado. Sempre à disposição. Você que veio até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal. Toda terça, quinta e domingo, 18 horas, eu tô aqui, sempre com alguém muito mais inteligente do que eu, do outro lado da bancada, trazendo conhecimento para vocês. Até a próxima e tchau!